A paz do Senhor, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Voltamos hoje para a glória de Deus com mais uma aula. E a nossa aula, ela fala sobre a história da ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro. O nosso texto bíblico, ele se encontra lá no livro de João, no capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 45. Não irei ler todo, porque o texto é grande e o nosso tempo é curto. Separei alguns versículos para ler com vocês. E aí vocês acompanham na Bíblia, depois vocês leem a história toda, que é importante que vocês leiam tudo para entender. Então vamos lá, né? João, no capítulo 11, do versículo 17 ao 45. Eu vou ler aqui alguns versículos. O primeiro versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí no versículo 25 diz assim, ó, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí, no versículo 32, tendo, pois, Maria, chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 33 diz assim, ó, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. No versículo 35 diz assim, ó, Jesus chorou. E no versículo 37 diz assim, e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse morresse? Aí no versículo 41 diz assim, ó, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque por haveres me ouvido. No 42 diz assim, ó, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E no versículo 43 diz assim, ó, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Eu li só apenas alguns versículos para vocês não ficarem sem a leitura. Mas a nossa lição, ela é muito interessante, né? Porque ela não fala só da ressurreição, do milagre de Jesus na vida de Lázaro, né? E para consolar as irmãs de Lázaro. Tem alguns pontos interessantes, né? Toda essa situação teve um propósito. Jesus não faz nada sem propósito. E Jesus, ele tinha missões aqui na Terra, né? E a nossa lição, ela traz um pouco disso, né? Mostra o comportamento de Jesus, que mesmo ele sendo Deus, que mesmo ele tendo poder de realizar milagres, de fazer ressuscitar, ele tinha um controle emocional, ele tinha equilíbrio, né? Ele era todo poderoso, ele tinha poder, era o filho de Deus, mas ele sabia quando agir, como agir, na hora certa de agir. Ele não fazia as coisas por impulso, ele não fazia as coisas só porque as pessoas queriam. Ele tinha um propósito com tudo, então as coisas aconteciam e Jesus sabia a hora certa de agir em cada momento, né? E essa história, ela nos mostra não só o milagre, mostra o comportamento de Jesus, mesmo sendo Deus, né, que ele não perdeu o equilíbrio, né? Ele fez o milagre no tempo certo, na hora certa. A lição, ela mostra um pouco da personalidade e a natureza de Cristo também, né, de nosso Senhor Jesus. Fala de como ele era quando ainda estava entre nós aqui na terra. E a Bíblia, ela fala que Jesus, ele veio ao mundo como homem e passou por situações que nós passamos, né? Ele passou por momentos de tristeza, momentos de alegria, ele passou por momentos de dor, de perda, né? E ele permanecia sendo um exemplo no meio das pessoas, né? E aqui, que mesmo ele sendo Deus, ele não vivia de forma isolada, de forma independente, né? Eu realizo milagres através de Deus, eu faço coisas importantes, mas nem por isso Jesus, ele ficava afastado das pessoas, ele não se sentia o tal, ele não se sentia o melhor, o mais importante, pelo contrário.
para nos dar grandes exemplos de amor e de humildade. Jesus ele se aproximava das pessoas, ele se aproximava sem fazer a acepção de pessoas, né? Independente da pessoa ser pobre, de ser rica, de estar suja, de estar limpa, Jesus ele se aproximava. Então a lição traz alguns aspectos, algumas personalidades de Jesus, né? Aí o primeiro fala assim, Jesus ele tinha relacionamentos, né? Mesmo ele sendo Deus, ele não viveu de forma isolada, independente, como eu falei para vocês. Ele olhava nos olhos das pessoas, ele conversava com as pessoas, ele tocava, né, naquelas pessoas enfermas, mesmo estando com feridas. Jesus ele tocava na ferida das pessoas para poder curar. Jesus ele comia com as pessoas pobres e comia com as pessoas de classe alta também. Ele não tinha acepção de pessoas, ele entrava nas festas, ele participava das festas, ele participava de enterros, ele comia no meio de muitas pessoas, ele não se isolava para comer sozinho, porque ele era Jesus, né? Então, esse é um dos exemplos, um dos aspectos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha relacionamentos, assim como nós temos relacionamentos com as pessoas, né? Jesus, ele tinha também. Um outro aspecto muito importante, Jesus, ele tinha sentimentos. A nossa lição traz que Jesus, assim como nós, também tinha sentimentos, né? Ele viveu aqui no mundo junto conosco, junto com todos os seres humanos, e nos trouxe exemplos mostrando que para a gente também conseguir passar por certas situações ou fazer certo tipo de coisas não era impossível como ser humano, né? Que a gente só precisava buscar da parte de Deus a sabedoria para viver num mundo que já é do maligno, mas sem perder a santidade de Deus, né? Então Jesus ele tinha sentimentos, e olha que interessante, né? Ele tinha amizade, ele tinha alegria, ele sentia dor, ele tinha compaixão, ele derramava lágrimas porque ele chorou quando soube que Lázaro tinha morrido, que ele era muito amigo de Lázaro, ele chorou. Então Jesus ele tinha essa sensibilidade nele, né? Sendo ele Deus, ele experimentou todos os sentimentos humanos, assim como nós temos sentimentos, né? Sem perder a sua identidade. Aí é que está uma questão muito importante. Ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu a santidade e ele não perdeu o poder que ele tinha, mesmo estando no meio das pessoas. Ele precisava disso. Jesus, a vida dele era para evangelizar, para trabalhar, né, na terra, levando a palavra de Deus para as pessoas, mostrando a salvação para as pessoas, que era o nosso Senhor Deus, né? Então, ele estava no meio de pessoas que não eram evangélicas ainda, que ainda não conheciam a Deus, que ainda não ouviam falar de Deus, e muitos não acreditavam na vinda do Messias, né? Então, ele convivia no meio dessas pessoas descrentes, dessas pessoas que praticavam coisas erradas. Mas ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso, que era levar, né, a salvação para essas pessoas, que era mostrar o amor e a compaixão para essas pessoas, para que ele pudesse ganhar essas pessoas para o reino de Deus. Então, Jesus, mesmo no meio dessa população toda, que ainda não eram todos evangélicos, ele conseguiu se manter como um verdadeiro exemplo, servo de Deus, como um filho de Deus. Ele conseguiu não se corromper, ele conseguiu não mostrar fragilidade, não ser desequilibrado. Jesus passou por humilhações, Jesus ele foi criticado, porque na época em que ele fazia a obra de Deus, que ele pregava o evangelho, ele era criticado, porque muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então ele era criticado, mas nem por isso ele perdeu o equilíbrio, ele não dizia desaforo às pessoas, ele não falava mal das pessoas, ele não brigava. Você não vê relato na Bíblia de que Jesus discutiu com alguém, de que Jesus brigou com alguém. Pelo contrário, Jesus ele sempre foi amoroso, ele sempre foi caridoso e sempre foi misericordioso. Então, um dos aspectos importantes que a lição traz é isso, né? Que a gente muitas vezes somos evangélicos, conhecemos a palavra, mas estamos em um meio em que muitas pessoas não são. Às vezes a gente está no colégio, está na faculdade, a gente está no trabalho e a gente, né, tá ali no meio de pessoas que às vezes a sua turma não tenha nenhum crente, só você. Mas aí você não tem
porque mudar o seu comportamento de servo de Deus só porque só tem você como crente naquele lugar. Jesus ele estava num lugar onde muita gente não conhecia a palavra de Deus, não ouviu falar de Deus. Mas mesmo assim, Jesus ele não se corrompeu. Ele não perdeu a santidade dele. Ele não deixou de realizar as coisas que ele foi ao mundo para realizar, né? Que era pregar o evangelho e mostrar às pessoas que tinha salvação para elas. Então, quando nós estamos em algum ambiente onde só nós somos, só eu ou você é crente, ou até possa ser que tenha outras pessoas, mas a maioria não é, você não pode perder a sua identidade de servo de Deus, de cristão. Você tem que lembrar que você está ali com um propósito, né, de fazer com que as pessoas vejam a diferença em você, para que através do seu comportamento, às vezes a gente não precisa falar nada, mas o nosso comportamento evangeliza a pessoa, faz com que a pessoa queira, né, ir para a igreja, queira aceitar Jesus, porque quer ser igual a gente, porque a gente serve a Deus e a gente passa, né, esse exemplo de alguém diferente, de alguém com coração puro, de alguém com comportamento bom, né? E isso agrada as pessoas. E aí Jesus ele tinha, né, esses sentimentos e ele não perdeu a santidade, não perdeu o poder. Ele não negava seus sentimentos. Ele conheceu na pele toda a fragilidade da nossa humanidade, mas não pecava, né? Mais um exemplo para seguirmos. E Jesus ele evangelizava através dos seus milagres. As pessoas não entendiam naquele momento o porquê que Lázaro chegou a morrer. Por que Jesus não chegou antes para poder socorrer a Lázaro, enquanto Lázaro estava doente, para que ele não viesse a morrer, né? Como Marta perguntou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas como eu falei para vocês, Deus tem propósito com tudo e Ele faz as coisas no tempo certo, no momento certo. Olha só que interessante, quando Jesus chegou e que falou com Lázaro para Lázaro vir, Lázaro sair, Lázaro ressuscitou, aquilo ali foi um milagre que ele realizou. E através daquele milagre, muitas pessoas que estavam ali, que não conheciam o Senhor, eles passaram a conhecer e acreditar. Então, Jesus estava fazendo um milagre e evangelizando a todas aquelas pessoas. Então, isso fez com que as pessoas acreditassem que existia um Salvador, que Jesus era o Messias e que existia salvação para eles. Então Jesus ele fez aquilo com um propósito, ele foi no tempo certo. E outro ponto muito interessante dessa parte é que Jesus, antes, ele chorou, ele se entristeceu porque Lázaro tinha morrido, mas ele lembrou que ele tinha alguém que poderia ele buscar e ser escutado, e ser ouvido, né? E Deus responder, que era o Pai dele, o nosso Deus. Então ele deixou um exemplo para nós. Jesus ele foi, aqui ó, no versículo 41, no versículo 42, Jesus ele ora a Deus, né? Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis, de tristeza, de dificuldade, e a gente perde o equilíbrio, mas a gente esquece que se a gente somente olhar para os céus e clamar ao nosso Deus, nós seremos socorridos. Aí aqui no versículo 42, ó, Jesus ele era o Filho de Deus, mas ele orou ao Pai. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, venha para fora. Jesus, ele olhou para o céu, clamou a Deus, né, para que Lázaro fosse ressuscitado. Então, um dos segredos é esse. Você está passando por um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de perda. Jesus estava passando por um momento de perda. Era um amigo que ele amava muito. Mas ele não perdeu o equilíbrio, ele não se desesperou. Ele olhou para o céu e clamou a Deus. Então, quando passar por um momento de dificuldade, um momento difícil, ainda que doa muito, lembre-se que você tem um Deus, que você pode olhar para o céu e clamar, e pedir a Ele socorro, e pedir a Ele ajuda, porque Ele está pronto para te ouvir e te responder. Então, que vocês entendam que essa história de Lázaro, a morte de Lázaro teve um propósito de evangelizar, de mostrar que Jesus era o Salvador do mundo e que nós podemos clamar ao nosso Deus, que Ele está pronto para nos ouvir. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa lição e que vocês possam mandar o áudio logo em seguida. Um beijo no coração de vocês.